Hoje você vai aprender, hoje eu respondo as perguntas no campo aqui dos comentários. Então, eu peguei as perguntas do vídeo anterior e eu estou respondendo neste vídeo. Se você quer que eu responda as suas perguntas, comente aqui embaixo no campo dos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para você receber as notificações. E também, se quiser conhecer meu trabalho e remover as amarras do sistema, tem um link aí na descrição, tá com 50% de desconto. Eu ensino para você até onde vai a toca do coelho. Tenho certeza que você vai gostar. O Thales Bernardo Mendes, ele faz a seguinte pergunta, tá? Vamos lá. Humberto, entenderei se não tiver assistido um vídeo de 2 horas que o cara sugeriu em um comentário anterior e você respondeu que iria verificar. Eu assisti esse vídeo, tá? Eu não achei nada demais, mas eu cheguei a assistir. Sei que parece ter um toque de ocultismo e sensação ruim ao assistir, exatamente. Eu comecei a assistir esse vídeo, comecei a me sentir mal, porque o tempo todo são programações preditivas do diabo ali, como se ele fosse santo. E aí simplesmente eu comecei a me sentir mal, porque eu vou explicar isso aqui depois do seu comentário, mas se você sintonizar na frequência das trevas, você fica suscetível a ataques espirituais. Por isso que aquele vídeo está bombando, porque ele cria uma desruptura no seu espírito, a sua frequência cai, você se iguala à frequência dos magos, eles conseguem fazer feitiço e atacar você. Por isso que eu não consegui assistir. Quando eu manjei a história, na hora eu parei, 15 minutinhos, tá? Mas eu sei mais ou menos que está falando sobre a data de 23 de setembro aqui. Que parecem mais de 1000 filmes, concordo, até mais do que isso, tá? Dentre outras mensagens subliminares, apenas por ser interessante. Mas sem intuito de alarmismo, eu gostaria de saber o que você acha daquilo. Valeu e foi mal pelos erros de ortografia e porque o teclado está mal configurado. Não, sem problema nenhum, não precisa pedir nem desculpa por isso. Vamos lá, existe uma agenda do mundo oculto que está sendo seguido à risca. Isso é óbvio. Uma agenda, eu não vou dizer Illuminati, mas uma agenda dessas seitas secretas aí que estão sendo seguido à risca. Isso aí é óbvio, tá? Cada vez mais removendo a liberdade que você tem. Só que ao mesmo tempo que essa agenda está sendo seguida, eles vão trazendo mensagens subliminares. É aquilo que eu falo para vocês. Para a grande maioria das pessoas que nós rotulamos aqui como gado, né? Inclusive tem até o gadômetro aqui no canal. Para a grande maioria das pessoas, o filme é simplesmente entretenimento. Para a grande maioria das pessoas. Mas para quem está desperto, por exemplo, como nós aqui, a gente sabe que os filmes trazem mensagens subliminares. Por exemplo, Day Live traz mensagem subliminar. A gente tem Matrix, que traz mensagem subliminar. Vários filmes o tempo todo trazendo mensagens subliminares. Então isso aí já é óbvio. Agora, por que essa data, vamos colocar assim, 2023 ou setembro, é uma data muito importante para a elite mundial? 23 de setembro é a data do solstício de verão, se não me falha a memória, ou é verão ou é inverno. É a data que acontece a mudança climática e muitas vezes é nessa data que acontece a inversão do campo magnético. Só que os ocultistas, eles analisam a natureza. Eles pegam dados, tá? Meteorológicos, dados de tudo que você pode imaginar, e eles usam aquilo ali para tentar entender quando que vai acontecer as coisas. Quando que vai acontecer a próxima inversão. Então eles usam a ciência e eles ficam observando a natureza. No ano de 1999, criou-se um grande alarme que o mundo iria acabar de fato. Porque todos os parâmetros de pesquisa estavam rotulando que no ano 2000 iria acontecer a inversão magnética, inclusive passou até no Fantástico, tá? Falando que o mundo ia acabar, muita gente vendeu tudo, se matou, fez um monte de coisa louca. Não só isso, a cidade de São Paulo, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, ficou sem luz 2 vezes. Sem brincadeira, a cidade aconteceu um apagão, ninguém conseguiu explicar, depois aconteceu mais um apagão e estava acontecendo uma onda de apagões e os caras começando a fazer documentário no Discovery Channel, não sei se era Discovery Channel necessariamente nessa época, mas começando a falar que se a energia acabasse, eles demorariam 6 meses para tentar construir a estrutura de energia elétrica e foi um inferno. 1999 foi um inferno. Todo mundo pensava que o mundo iria acabar. Por quê? Porque os dados, tá, analisados por esses ocultistas estavam retratando que ali aconteceria uma inversão magnética, como acontecia há muito tempo atrás, periodicamente acontece.
muitas vezes por benevolência de Deus, que o que permite que aconteça, tá? Só que aí não aconteceu. Não aconteceu. E aí esses caras ficaram de queixo caído. Não conseguiram explicar o que aconteceu. Eles deram mais 2, 3 anos, 2003, por exemplo, tipo 2019. Né? Falaram que ia acontecer inversão, não aconteceu, vai até 2023. Depois eles pulam para outra data. E aí o que acontece? Colocar 2013, não conseguiram. E aí foram postergando. Então deve ser o calendário Maia. O calendário Maia ou é 2012 ou é 2021. Aí eles já começam a trocar os números, né, dualismo. Então eles sempre vão dando datas, porque eles estão analisando a natureza. É isso que os ocultistas fazem. Né? Por exemplo, você pega Jack Parsons, todos aqueles outros lá, eles eram cientistas. E eles analisavam os dados. Né? Só que quem manda? Vamos colocar na cabeça, quem manda? Quem criou a natureza? Vamos fazer uma pergunta maiêutica aqui. A origem da sabedoria. Quem criou a natureza? Foi os macacos veganos, a criação, os patos intergalácticos? Ou simplesmente foi Deus? Foi Deus. Então, pelo criacionismo, quem criou a natureza é Deus. Quem determina, inclusive a Bíblia fala isso, não cai uma única folha de uma árvore sem a autorização de Deus. Para Lúcifer querer te matar, ele tem que ir lá em cima pedir autorização para Deus. Para ele poder instituir você de glória, propriedade. Se ele quiser tacar um dado venenoso de maldade em você, ele tem que pedir autorização para Deus. Lúcifer enfia a cabeça no chão para pedir. Então, todo satanista sabe. Ele não é o mais poderoso. Ele tem que ter... Qualquer ocultista verdadeiro, que não é esses de tiktokers aí, tá? Que ficam fazendo brincadeiras aí, Charlie, não, os verdadeiros, eles sabem que a magia negra tem limitações. E que no mundo espiritual é legalismo. Qualquer livro de goética, qualquer porcaria hoje, todo mundo fala é legalismo. É indiscutível essa história. Você só consegue atacar uma pessoa se Deus permitir. O mundo espiritual é legalismo. O fato de eu estar vivo hoje é porque Deus quer. Se Deus falar assim, Humberto, amanhã chegou as botas para você, chegou, não tem o que fazer, meu caro. Então o mundo espiritual é legalismo. Então você tem que entender o seguinte, quem manda é Deus. E pode ter, os vulcões podem entrar em erupção, o céu pode ficar preto e Deus pode determinar que ainda viva mais 100 anos. Tá entendendo? Então quem manda é Deus. Então os ocultistas analisam a natureza, tentando encontrar o momento que as coisas vão acontecer. Só que eles analisam a natureza, eu analiso Deus, Deus que manda. Então quando Deus quiser, ele vai mandar. Por exemplo, a inversão magnética. Se Deus quiser, ele manda anjos para que protejam a tua família, se ele quiser. Se ele não quiser também, você vai daqui para o céu. É o pensamento de Deus. Ou você vai para o céu, se você aceitou Jesus, ou você continua nesse inferno chamado Terra. E aí acontece, Deus vai lá e protege. Como é que a raça humana conseguiu subsistir em meio a tantas revoluções industriais, em meio a tantas catástrofes? Por exemplo, a inversão magnética que aconteceu. Vou só dar um exemplo para você. No ano de 1920 tivemos a guerra entre raças. A humanidade contra uma raça estranha que foi ocultada. Nós tivemos o ano de 1500 com mapas derrubando um monte com o dobro de continentes. Nós tivemos o tempo todo, vamos dizer assim, um restart na sociedade. E como é que sobra seres humanos? Porque de repente o Brasil está aqui, passa uma revolução, uma inversão magnética, o Brasil está aqui. E isso acontece em um dia, 2 dias no máximo. E assim, o continente é aberto, tudo, sabe? Como é que sobrevive o ser humano? Como? Porque Deus elege quem vai sobreviver para perpetuar. Então não se trata de construir bunker. Para quem até quiser perguntar, não se trata de construir bunker. Não se trata de querer enfiar na floresta. Quem manda é Deus. Se Deus determinar que você vai sobreviver, ele vai enviar até anjo, vai enviar a arca de Noé se for preciso. Agora, se ele falar, não, você já cumpriu o seu papel, agora é o céu, acabou, é ele que manda. Então o que acontece? Essas datas tipo 2023 ou setembro são datas de solstício, né? Que é quando os maias falam que o mundo vai acabar. Que são mais ou menos o parâmetro que eles falam ali. Quando o Sol chegar no alinhamento X e se ele não voltar, porque vai acontecer inversão. Você tem que estar preparado. Meu irmão, como é que você se prepara para uma coisa que no passado existiu o dobro de continentes, agora só existe metade? Como é que você se prepara para uma coisa que simplesmente o continente é movido?
de maneira absurda. As coisas vão acontecendo, sabe? A dimensão de Abaddon é fundida com a... Não tem maneira de você... Não adianta, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você acha que essa história de bunkers multibilionários aí, que os caras lapidam em rocha, é uma história nova, recente? Não. Se você pega, por exemplo, o Oriente Médio aí, não só o Oriente Médio, mas qualquer cultura, eles fazem pirâmides para que quando cair o domo, ela trincar ali e não destruir as pirâmides. Mas existia muito mais pirâmides no passado. E eles vão construindo as coisas para poder sobreviver à ira de Deus que cai sobre a face da terra. E aí eu falo uma coisa para você, tá? Os anjos atravessam paredes. Se você ler Salmo 74, eu quero que você leia, lá fala sobre os anjos da justiça de Deus. Deus criou anjos, que inclusive é dito isso no Egito Antigo, que é o povo antigo, não estou dizendo o povo de Israel, não é esse povo, mas o verdadeiro povo cristão lá do Egito, que marcou a sua porta com sangue de carneiro. Pois é, os anjos de Deus passaram ali e fizeram uma varredura. E isso acontece, não adianta você se esconder em bunkers. Olha só, só para tu ter ideia, essas pirâmides do Egito são praticamente bunkers e conexões para o submundo. Esses seres tudo morreram aí, não sobreviveu nenhum. Por que não sobreviveu? Porque o anjo vai lá, atravessa a matéria, vai lá e arranca a vida desses seres. Então, o tempo todo o ocultista, ele quer negar a Deus e quer acreditar na natureza. Você que é cristão, você tem que acreditar em Deus e negar a natureza. Porque não interessa se a gente está vivendo um mar de fogo, não interessa se os caras querem destruir tudo. A gente tem que estar em comunhão com Deus. Então, assim, eu vejo, por exemplo, o canal do Thiago Lima, por exemplo, foi um cara que no passado era um grande amigo meu, mas o cara falando que o Messias judaico chegou. Ou seja, é uma programação preditiva muito errônea aí. Porque para o Messias judaico chegar, de fato, o mundo tem que ter... O mundo que está assim tem que estar de cabeça para baixo. Para o Messias judaico chegar, porque o Messias judaico é aquele que vai apaziguar, trazer paz, não haverá mais fome, tecnologia ilimitada, as pessoas não vão mais nem enfrentar a morte. Para esse ser chegar, o mundo que está assim tem que estar assim, ó. Todo mundo tem que estar de joelho clamando alguma coisa. Então não chegou e nem vai chegar. Só vai chegar no limiar extremo. Então, assim, é muita desinformação de pessoas que não estão visando mais o conhecimento. O YouTube, eu falo porque eu conheço, eu trabalho com o YouTube. Um dos meus negócios é o YouTube. O algoritmo do YouTube só beneficia quem publica vários vídeos por dia. Então, a pessoa ela acaba não pesquisando a fundo a informação, não correndo atrás, porque se ela parar para pesquisar, ela não faz mais vídeo, faz 2 vídeos por semana, cai no esquecimento e o canal não vai para frente. E muitas vezes a pessoa arrisca a bunda dela nessa situação e ela fala, não, melhor então eu publicar mais vídeos. E a pessoa não pesquisa. Então, assim, é um monte de canal aqui, aos quais não vou falar o nome, que vem anunciando que o Messias, anti-Messias está chegando. É um monte de gente que vem falando isso. Isso é mentira. Para o anti-Messias chegar, meu irmão, não pode mais existir internet, não pode mais existir energia, não tem que ter mais, ninguém vai produzir mais comida. O céu, assim, sabe, tem que ter um inferno tem que estar acontecendo na Terra, sabe? Realmente uma extinção da raça humana ali. E ainda assim é tudo decretado por Deus, porque o mundo espiritual é legalismo, até o mundo físico é legalismo. Então, assim, eu assisti esse vídeo falando que o mundo vai acabar. Cara, não vibre nisso. Não vibre nisso. O que os ocultistas querem... Olha só, eu vou te explicar isso para você poder entender. Quem já participou de bruxaria, quem já participou de sacerdotismo, quem conhece o mundo espiritual, quem conhece as trevas, sabe exatamente como funciona. Exatamente como funciona. Então, por exemplo, deixa eu só te explicar uma coisa, tá? Todo ex-satanista sabe disso. O mundo espiritual, ele é frequência e vibração. Tudo se resume em energia, frequência e vibração. Praticamente vibração, tá? Então, tudo é vibração. Se você estiver vibrando na frequência de Jesus Cristo, se você tiver aceitado Jesus Cristo no seu coração, passando a ser filho de Jesus Cristo, como o Pai, ele proverá para você a proteção. Mas muitas pessoas que não vivem a proteção de Cristo trocaram Jesus Cristo pelo nome do diabo, né? Yahushua, Yahusha, tudo nome de Deus mesopotâmico,
Todo aquele que trocou Jesus Cristo por meio prato de lentilha começa a dar legalidade no mundo espiritual. Dando legalidade no mundo espiritual, a pessoa começa a entrar nesses canais, aos quais eu não quero criar contenda aqui, mas não é só um. Eu entrei no YouTube outro dia, tem uns 40. Tem uns 40, tá? O pessoal fica falando assim, por exemplo, aqueles canais que tem o nome de verdade, né? Que eu não quero falar aqui. Cara, é 1%. Débora G. Barbosa, tem um monte, cara, é um monte de canal falando fim dos tempos. Você não faz ideia. Até pastor Antônio Júnior tá falando de fim dos tempos agora. É um monte de canal. E aí o que acontece? A pessoa vai trocando os nomes ali. Vai duvidando de Cristo. A pessoa já não acredita que Jesus Cristo é Deus. Já começa ao ir plano engano. É uma máquina que vai devagarzinho. É como pescar um peixe. Vai, joga, solta, joga, solta. Então é isso. Não acredita que Jesus Cristo é Deus. Troca o nome de Jesus depois. E aí chega nesses vídeos, fica assim, só para tu ter ideia. O mundo vai acabar. Se eu tô falando para você, eu já passei por isso. Tu conhece a minha história aqui no YouTube. No passado aqui, eu era Natsarim. Caí nesse engano. E aí acontece, eu ficava acreditando nessa história. O mundo vai acabar, eu preciso me preparar, não sei o quê. Tem que fazer alguma coisa. Porque a gente está destituído da proteção de Cristo Jesus, tá? Nós temos medo da morte. A verdade é essa. Aquele que não aceitou Jesus Cristo tem medo da morte. E como naquela época eu tinha trocado o nome de Jesus, que eu não sabia a fundo, eu acabei tendo medo da morte mesmo. Eu preciso me proteger, preciso... Tudo isso eu vivenciei, experimentei ano passado. E aí o que aconteceu? Olha só, esses vídeos eles vão criando pânico. Demônio pânico, pandemia, pangeia, né, pandemônio. Então ele vai arquitetando no YouTube, ou em qualquer outra plataforma, o fim dos tempos ali. E isso vai fazendo com que a pessoa vibre numa frequência inferior. Lembra que no mundo espiritual é vibração. Então a pessoa vai começar a vibrar cada vez mais numa frequência horrível, porque a frequência do medo é a frequência de Pan que dominou a Pangeia no passado. Então aquela pessoa que estava presente em Cristo Jesus, ela começa a ter medo. E cada vez mais vibrando de forma fraca. E até chegar um momento que ela está na frequência dos magos, na frequência dos sacerdócios, na frequência dos ocultistas. E aí os caras conseguem fazer rituais de magia negra e atacar milhares de pessoas. Como é que você acha que essa pandemia aconteceu? Na minha visão, é claro que cada um defende o que quer aqui, né? Ela é muito espiritual. Por quê? Porque a televisão fica lá, morreu tantas pessoas, e não sei o que, fecharam o comércio. E vai criando medo nas pessoas. Aí vai criando medo. As pessoas vão deixando de orar, com medo. E aí quando as pessoas caem naquele medo absurdo, vêm legiões e legiões das trevas e aplicam sobre uma cidade inteira, com principados e potestades, dardos envenenados. E as pessoas começam a adoecer. Porque foi assim que aconteceu na Pangeia no passado. Então tudo que tem que fazer numa situação como essa é vibrar na frequência de Cristo Jesus. Estar presente na frequência de Cristo Jesus. Então, o que eu posso dizer para você? Não fique vibrado nessa história de fim dos tempos, que o mundo vai acabar. Não fique vibrado em notícia que o anti-Messias chegou, ou vibrado que a marca da besta já chegou. Cara, para com isso. Porque você está dando legalidade para o mundo espiritual atuar na sua vida e tentar destituir você da salvação. Agora, se você firmar a sua vida em Cristo Jesus e não aceitar essas informações das trevas, apesar que existe o mal, não estou invalidando aqui, mas se você, por exemplo, seguir o caminho verdadeiro de Cristo Jesus, você não vai ser afetado por esses magos, esses seres aí. Então tudo isso aí, na minha visão, é algo espiritual, tá? Bom, eu espero que você tenha entendido, tá? É uma dica, se quem quiser perguntar, fica à disposição, é só escrever nos campos dos comentários aqui. Lembre que no mundo espiritual tudo é legalismo, tá? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, deixe seu like, inscreva no canal, ative as notificações e se quiser remover as amarras do sistema, tem um link aí na descrição para você. Vou ficando por aqui, forte abraço.